como pesquisar entre planilhas e, além de retornar os registros encontrados, também retornar as imagens. Isso mesmo, imagine aí que você cadastrou registros com imagens. E ao você digitar um produto, você clica lá no pesquisar, ele retorna os registros encontrados e retorna na mesma linha, em uma outra coluna, a imagem do produto, a imagem aí do material que você cadastrou. É o que você vai aprender na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Mas antes, vamos entender o que aprendemos até a aula passada. Eu tenho essa planilha onde eu vou digitar aqui o código produto e ao digitar esse código produto, ao clicar nesse pesquisar, ele vai fazer a procura aqui em BT. Se ele encontrar a informação, ele retorna aqui abaixo desse cabeçalho. Então, por exemplo, ó, se eu digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3. Ao clicar em pesquisar, observe que ele encontrou esse código produto aqui em BD. Eu estou procurando pela coluna do código produto. Na minha coluna C, se você observar, ó, eu tenho o código que eu digitei lá, ó, 1, 2, 3, 4, 3. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Se observarmos, ó, trouxe os registros, só que eu gostaria também que não somente trouxesse o caminho aqui da imagem. Ó. Se você observar, ó, aqui é onde está salvo a imagem aqui na minha máquina. Só que eu gostaria de, além de visualizar aqui o registro, eu gostaria também de visualizar a imagem do que eu estou buscando aqui na célula do lado. Entendeu a lógica? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo será o seguinte, ó. Observe que eu vou aqui em página inicial, vou só quebrar esse texto, vou aqui, ó, vou clicar aqui nesse quebra de texto automaticamente. A minha imagem, o caminho da minha imagem continua aqui nessa célula. O que eu vou fazer agora? Observe, ó, muita atenção aqui, ó. Eu vou clicar aqui no inserir formas, eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Eu vou escolher, nesse exemplo, o retângulo, ó. Cliquei sobre ele. Vou contornar aqui a esta célula. Eu poderia contornar qualquer outra célula. Contornei a esta célula. E muita atenção, ó. Eu vou selecionar esse retângulo e vou vir aqui na minha caixa de nome. Observe que está com o nome retângulo 14. O que eu vou fazer aqui? Ó? Selecionei e vou dar aqui um nome mais intuitivo. Ó. Vou chamar de IMG. Ao dar um Enter, a partir desse momento o Excel entende que essa forma se chama IMG. Eu vou colocar aqui um texto, foto. E o que eu estarei fazendo mais? Ó? Agora a gente vai entrar na programação. Então eu vou clicar aqui no inserir, vou utilizar uma outra forma. Vou escolher aqui o retângulo de cadeia de dados. Lembrando que essa macro eu poderia utilizar dentro já da macro do pesquisar. Mas eu vou fazer separadamente só para que você entenda a lógica por trás disso. Então, com essa forma, selecionado, vou em atribuir macro e vou clicar em novo. Agora, vamos aos comandos. Ó. Primeira coisa, eu vou utilizar aqui o application.screenUpdate igual a falso para desabilitar aquela tremedeira de tela, para que o meu código ele rode, processe de uma forma mais rápida. Vou utilizar aqui também, ó, o application.enables events para quê? Para desabilitar qualquer tipo de evento do Excel. Então, false. No final do meu código, obviamente, eu vou voltar a habilitá-los. Então, eu vou copiar esses comandos e vou alterar aqui para true. Ó. Agora, vamos declarar variáveis. Caso eu esqueça de alguma, depois a gente volta a declarar a variável. Então, vamos lá. Ó. Eu coloco esse dim para declaração de variável. Eu vou chamar a primeira variável de i. Vou classificá-la do tipo integer. Vou chamar aqui uma outra variável de y. Também vou classificá-la do tipo integer. Vou declarar uma variável chamada coluna. Também do tipo integer. Todas as minhas variáveis atribuídas a elas valores numéricos, eu vou declarar do tipo integer. Eu não tenho mais do que 32 mil registros. Se você tem uma base de dados aí muito extensa, de mais de 32 mil registros, você troca esse integer por long. Vou chamar aqui uma variável de última
linha. O próprio nome dela já diz tudo, ó, é para que eu possa capturar a última linha preenchida da minha planilha. Também será do tipo as integer. Aqui abaixo, ó, eu vou utilizar novamente o dim. Vou declarar uma variável chamada SHP, será do tipo shape, porque eu vou trabalhar com formas. Vou precisar de uma variável chamada caminho, aonde eu vou estar hospedando nela o caminho da minha imagem. E a minha imagem, eu não salvo uma imagem em si na minha planilha, eu salvo o caminho. Então eu utilizo uma variável tipo string, do tipo texto. Caso eu precise de mais alguma variável, depois a gente declara. O que vamos fazer agora? Eu vou utilizar aqui o which e vou passar o meu codename planilha 4. E vou passar aqui o end which. Obviamente é interessante que você possa ter assistido a aula passada, mas eu vou só refrescar você. Quem é a planilha 4? Ó. Observe que eu estou trabalhando aqui com essa planilha 2. Só que esse planilha 2 é o nome superficial da planilha, não é o nome que eu manipulo via código. Eu vou até lhe mostrar agora. Ó. Vou vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer. E observe, ó, esse planilha 4 que eu passei aqui é esse nome fora do parênteses. Ó. E aquele planilha 2 é o nome superficial, aquele nome que você vê nas abas da planilha. Então, eu estou trabalhando com o planilha 2, aquele nome lá que você está visualizando lá na aba da planilha. Ah, Gleides, por que você não coloca então planilha 2? Porque simplesmente se eu fizer isso daqui, ó, e alguém vier renomear essa planilha, o meu código vai parar de funcionar se eu pegar esse nome e colocar lá no código. Então, você deve concordar comigo que é muito mais difícil uma pessoa leiga vir e alterar aqui o nome dos objetos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou pegar essa minha variável última, underline linha, e preciso atribuir a ela o que? A última linha preenchida da minha planilha. Então, eu vou passar aqui o meu ponto ranger. Eu vou me basear pela coluna A, eu poderia me basear pela B, C ou D, qualquer coluna. Vou utilizar aqui ponto rows, ponto count. Então, aqui eu estou contando as linhas da coluna A da planilha 4. Vou utilizar aqui o end e o x loop para que o meu cursor ele venha de baixo e pare sobre a última linha preenchida. Ponto row, já que eu estou contando linhas. Deixa eu só utilizar aqui o símbolo de concatenação, acabei esquecendo. Agora sim, ó. Então eu estou contando as linhas da coluna A da planilha 4. Por que eu não vou acrescentar aqui um mais um? Porque eu não quero descarregar informações. Eu quero apenas contar a quantidade de linhas preenchidas da planilha 4. Vou pegar a minha variável coluna e vou falar para ela que ela vai valer 6. Por que 6? Ó, se observarmos, ó, eu quero descarregar a foto em qual coluna? Ó? Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ou seja, eu quero descarregar na coluna número 6. Então, por isso, coluna é igual a 6. Agora, o que é que eu estarei fazendo? Ó? Muita atenção. Ó. Eu vou utilizar aqui um for, aonde a minha variável i ela vai iniciar de 5. Ah, Gleides, por que de 5? Se observarmos, a minha linha de cabeçalho é a número 4. Então, eu vou começar a preencher essa planilha a partir da quinta linha. Então, ela vai iniciar de 5. E vai até quanto? Eu não sei. Então, eu vou utilizar a variável última linha, que para isso que ela serve, para contar a quantidade de linhas preenchidas dessa planilha 4. Se eu estou utilizando um for, eu devo passar o next. Deixa eu tentar indentar aqui para ficar mais fácil a você. E o que vamos fazer agora? Ó? Muita atenção aqui. Ó. Eu vou pegar essa variável caminho e tenho que atribuir um valor a ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A variável caminho será igual ao meu ponto ranger. Vou pegar a minha coluna, a qual vou estar retornando a informação, vou estar capturando o caso. Eu quero capturar a informação da minha coluna E, concatenado com a minha variável I. Não entendi. Então, observe. Ó. O caminho da imagem está na coluna E. Então, eu estou pegando a informação que estiver na coluna E, concatenado com a variável I. A variável I não vai partir de 5, então eu estou pegando de E5 no primeiro laço. Quando eu fizer o próximo laço, eu vou pegar de E6, caso tenha informação. No próximo laço, de E7. Então, é isso que eu estou fazendo. Para que eu preciso disso? Para que eu possa estar armazenando a variável caminho, ou caminho da imagem, para que eu possa estar exibindo no meu shape. Agora, eu estarei setando o meu SHP ponto
Vou passar aqui a propriedade shapes e o nome do meu shape img. Feito isso, ó, muita atenção aqui, ó. Eu vou utilizar novamente a estrutura with, só que eu vou estar agora trabalhando com as propriedades do meu SHP. E vou utilizar aqui o end with, ó. Então, entre esse with e end with, eu vou utilizar aqui um comando, ó. Ponto fill, ponto use picture, espaço, vou passar aqui, ó, o picture file, ou seja, que eu estou passando o caminho da minha imagem. E ela está onde? Na variável caminho, ó. Simplesmente assim, ó. Feito isso, o que é que eu estarei fazendo agora? Ó? Só para que você entenda. Aqui é o momento que eu vou estar pegando esse caminho de imagem e jogando aqui para dentro desse shape. Quando eu fizer isso, obviamente eu vou precisar copiá-lo e reproduzir nas células referente aos meus itens. Ou seja, eu vou copiar agora essa célula a qual está o shape. Eu vou copiar a célula F1. Então, como é que eu copio aqui no VBA? Ponto, vou passar aqui o ranger, que é o meu intervalo. Eu quero copiar a célula E1. Perdão, deixa eu ver se é a célula E1 mesmo. F1. Então, eu vou copiar a célula F1. Ponto copy. Então, dessa forma, eu estou copiando essa célula. Como é que eu vou fazer a colagem? Para que eu possa fazer a colagem, primeiro eu tenho que falar para o meu código onde eu quero estar colando. Então, eu vou passar aqui o meu cells, da minha variável i, da minha variável coluna. Como eu tenho uma coluna exata, eu poderia até passar um valor fixo sem passar uma variável. Então, eu poderia ter botado aqui, ó, i,6. Até porque a variável coluna não vai ficar mudando de valor. Mas vamos trabalhar dessa forma. Vou passar aqui o select, ou seja, dessa forma eu vou estar selecionando em qual linha e em qual coluna dessa linha que eu vou fazer a colagem. Então, que eu estou selecionando para receber a colagem. Para receber a colagem, basta eu colocar o paste. Então, dessa forma eu estou colando, ó. E creio eu que já dá para testarmos, ó. Vou só salvar o que fizemos até aqui. Então, vamos testar, ó. Cliquei nessa forma, observe que trouxe a imagem, ó. Fechamos, ó. Blusa. Então, reproduziu a blusa nesse shape auxiliar e passou aqui para esse registro, ó. E será que está funcionando caso eu precise retornar vários registros? Vamos fazer um teste, ó. Para eu fazer esse teste, eu preciso só alterar aqui o meu código pesquisar. Então, eu vou clicar sobre ele, atribuir macro, vou clicar no botão editar. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Eu vou apagar esse sinal de igualdade e vou utilizar aqui a função instr para que eu possa pesquisar por parte do que eu digitar. Ó. Então, eu vou utilizar aqui, ó, instr. E eu vou falar para o meu código que eu quero pesquisar a partir do primeiro caractere que eu digitar. Aqui, como eu estou fazendo uma comparação, eu não preciso colocar o sinal de igualdade. Então, só um detalhe. Primeiro, eu vou precisar falar para ele onde eu vou pesquisar. Então, deixa eu só colar isso daqui. Eu só estou trocando de posição. Ó. Eu recortei o comando que estava na frente e colei agora atrás. Ó. Vírgula. E agora sim, ó. Fecho aqui este parênteses e utilizo o operador maior que zero. Deixa eu só verificar. Sair do comando e deu tudo certo aparentemente. Então, só para que você entenda. Ó. Agora eu estou pesquisando por parte do nome. Então, se eu digitar lá 1 e no meu código produto tiver 1, independente da quantidade de registros que tem o número 1, ele vai retornar todos. Então, vamos fazer aqui um teste. Ó. Se eu clicar aqui no pesquisar, ó, deixa eu só digitar 12. Ó. Observe que trouxe agora, ó, 3 registros. Deixa eu só mesclar isso daqui. Deixa eu só fazer uma quebra de texto. E agora eu vou só buscar, ó, só para que você veja. Ó. Trouxe 3 fotos, ou seja, ó, estou visualizando a foto da blusa, estou visualizando a foto da calça jeans, estou visualizando a bermuda. Aqui eu vou primeiro apagar manualmente, só para que você possa observar. Se eu clicar aqui novamente na forma, ó, observa, trouxe as 3 imagens, uma diferente da outra, porque aqui eu tenho a blusa, aqui eu tenho um jeans, observe aqui na minha caixa. Ó. E aqui eu tenho a bermuda. Está funcionando perfeitamente. Só que essa macro tem alguns detalhes interessantes que eu vou tentar lhe explicar em uma próxima aula com relação a estar apagando imagens sem apagar as macros. Então isso aí vai ficar para uma próxima aula. Só espero que você possa ter gostado e para mim saber que você gostou desse conteúdo, eu preciso muito do seu gostei e utilize aqui o campo comentários. Quero saber se você gostou dessa macro, se ela é útil ao seu dia a dia. E aguardo para o nosso próximo vídeo.